Olá, começamos agora o nosso estudo de Gênesis, capítulos 25 a 27. Nos versículos de 1 a 6 do capítulo 25, Quetura foi uma concubina, e por isso ela e seus filhos tinham uma posição inferior a Sara e Isaac. Assim como aconteceu com Agar e Ismael, Quetura e seus filhos são separados de Isaac, que é o filho da promessa, pois Deus prometeu a terra de Canaã somente aos filhos de Isaac. Dos versículos 7 a 10 do capítulo 25, é interessante falar que Abraão viveu uns 37 anos após a morte de Sara, e ele morreu com 175 anos. No momento da morte de Abraão, Isaac tem 75 anos e Ismael tem 89 anos. No versículo 25, a bênção sobre Isaac, versículo 25, não, desculpem. No versículo 11 do capítulo 25, a bênção sobre Isaac é sequência daquela recebida por Abraão em Gênesis 12, versículos 1 a 3 e Gênesis 17, versículo 19. Como no caso de Abraão, Isaac teve sua fé provada ao esperar 20 anos por um filho. Nos versículos 12 a 18 do capítulo 25, vemos que Ismael gerou 12 filhos, que se tornaram príncipes em suas nações. Ismael viveu 137 anos e seus povoados e acampamentos se estendiam desde Avilá a Sur, o que hoje é conhecido como a região do Canal de Suez. Ismael ele é considerado o pai do povo árabe. No versículo 19, as gerações de Isaac estendem-se a partir do versículo 19 e vai até o versículo 29 do capítulo 35 de Gênesis. Então, nós teremos aí mais 10 capítulos sobre as gerações de Isaac. No versículo 25 do capítulo 25, Esaú significa cabeludo. Ele era mais atraente e insinuante que Jacó, porém faltava a Esaú fé. Esaú não depositava confiança nas promessas divinas, nem atribuía valor à aliança feita com Abraão. Aqui no versículo 26 do capítulo 25, também temos o nome de Jacó, que significa literalmente aquele que segura pelo calcanhar, ou seja, era alguém que tirava vantagem sobre os outros pela astúcia. Dos versículos 29 a 34 do capítulo 25, a gente fala sobre a primogenitura. A primogenitura era o direito a uma porção dobrada da herança, além de exercer o sacerdócio sobre a família. E Esaú vendeu o seu direito de primogenitura, por ser, né, o filho mais velho. Ele vendeu esse direito por um ensopado de lentilhas vermelhas. A partir daí, Esaú passa a ser chamado de Edom, que significa literalmente vermelho, por causa do prato de lentilhas. A decisão de Esaú não poderia ser anulada. Agora falemos sobre o capítulo 26. Dos versículos 1 a 6 do capítulo 26, assim como sobreveio fome nos dias de Abraão, em Gênesis 12, versículo 10, assim sobreveio a Isaac também, e continuava a ordem de não descer ao Egito. Este Abimeleque citado aqui não é necessariamente o Abimeleque citado em Gênesis 21, versículo 17, pois aquele Abimeleque já era um adulto antes do nascimento de Isaac. Ou seja, o nome pode ser um título monárquico. Nos versículos 7 a 11 do capítulo 26, Isaac repete a falha de Abraão em ter mais medo do que o povo da terra poderia fazer do que em confiar na provisão do Senhor, nos mostrando que mesmo os patriarcas falharam ao seguir os seus próprios pensamentos. Dos versículos 12 até o versículo 22 do capítulo 26, Isaac obteve sucesso como lavrador,
alcançando o nível mais alto de produtividade agrícola registrado na Bíblia. Essa expressão 100 por 1 indica a prosperidade incomum com que Deus estava enriquecendo Isaac. Era uma produção 2 a 4 vezes maior do que a conseguida pelos filisteus, suscitando assim a inveja dos filisteus sobre Isaac. Os filisteus viam Isaac como um estrangeiro, com fama de trapaceiro, e o queriam fora de suas terras. Isaac acabou se mudando para o vale de Gerar e reabriu os poços antigos que tinham sido cavados por seu pai Abraão. Esses poços tinham sido entulhados pelos filisteus. E ele também fez com que seus servos cavassem novos poços para acomodar suas manadas e rebanhos. Porém, os filisteus reivindicaram o direito dos 2 primeiros poços, que foram chamados de Ezeque, que significa disputa ou contenda, e Sitma, que significa hostilidade ou inimizade. Quando, afinal, os filisteus não discutiram pelo próximo poço, Isaac o chamou de Reobote, que significa espaços abertos, ou ainda alargamento. Dos versículos 26 a 29 do capítulo 26, assim como ocorreu com Abraão, ficou evidente aos filisteus que a bênção de Deus estava sobre Isaac. Assim, eles acreditavam que se opor a Isaac atrairia desgraça da parte de Deus e retaliações de membros do clã de Isaac. Por isso, quiseram fazer um pacto. Dos versículos 30 a 33 do capítulo 26, o fato de Isaac ter dado um banquete indica sua aceitação do pacto, do tratado de paz, que foi oficializado no dia seguinte. Dos versículos 34 e 35 do capítulo 26, Esaú se casou com a mesma idade de seu pai, com 40 anos. Seus casamentos foram com 2 hititas pagãs, Judite e Basemate, que eram tormento para Rebeca, pois Rebeca sabia que os pagãos adoravam outros deuses. Também especula-se que elas eram causadoras de brigas entre a família por causa da posição favorecida de Jacó. Agora falemos sobre o capítulo 27. Dos versículos 1 a 4 do capítulo 27, Isaac estava aí com 137 anos de idade. Apesar de ele ter chegado aos 180 anos, Isaac provavelmente estava doente, tanto porque sua visão estava enfraquecida, como pela sua preocupação de abençoar Esaú, seu filho mais velho. A bênção de um patriarca, seu primogênito, era de grande importância, pois conferia o direito de governar o clã após a morte do patriarca. Uma bênção patriarcal era como celebrar um pacto, e esse momento era comemorado com uma deliciosa refeição. Dos versículos 5 a 17 do capítulo 27, segundo a tradição antiga do Oriente Médio, Rebeca não poderia ficar na companhia imediata de homens, mesmo que fossem da família, quando eles estivessem conduzindo negócios, como era a questão da bênção. Contudo, ela ouviu Jacó e Esaú e arrumou um esquema para arruinar os planos. Talvez por ela se lembrar da profecia acerca de Jacó dominando sobre Esaú, em Gênesis 25, versículo 23, quando os gêmeos nasceram. Assim, Rebeca usou o filho para arruinar os planos do marido e Jacó mentiu para o pai. Disso resultou uma maldição tanto para Jacó como para Rebeca. O esquema deles forçou Jacó a deixar seu pai e sua mãe, e a Bíblia não dá indicação de que Rebeca voltou a ver Jacó. Dos versículos 18 a 29 do capítulo 27, o direito de primogenitura que Esaú vendeu a Jacó, ele é diferente da bênção contida nesses versículos. A bênção tinha um caráter espiritual, era a invocação paterna do favor divino sobre o filho. Os elementos principais da bênção de Isaac, que deu a Jacó, achando que era Esaú, incluem a posse da terra, prosperidade agrária, uma descendência numerosa capaz de exercer hegemonia sobre outras nações, respeito internacional e sucesso.
Dos versículos 31 a 38 do capítulo 27, falando sobre a bênção era uma maneira pela qual se expressava a última vontade, considerada de obrigação permanente, mesmo ela sendo proferida oralmente. Então, por isso, Esaú muito se enfureceu com Jacó, por este ter roubado sua bênção, e insistiu com seu pai para que achasse um jeito de abençoá-lo. Dos versículos 41 a 46 do capítulo 27, essa passagem mostra que não é da vontade de Deus que façamos o mal, esperando que disso advenha algum bem. Rebeca intervém novamente no destino de Jacó, enviando Jacó para seu irmão Labão por alguns dias, pois não queria perder Jacó por assassinato e nem Esaú por pena de morte. No entanto, esses poucos dias se tornaram 20 anos. Como dissemos anteriormente, a Bíblia não registra que Rebeca voltou a ver Jacó e Jacó sofre a serviço de Labão por 20 anos, como veremos nos próximos capítulos.